dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai conhecer, né, vamos complementar com as informações que vamos colher, né, a partir da concentração que vamos dispor sobre um personagem que foi elegido por realizar várias obras, né, na sociedade. Então, no passado, a identidade não era algo como a gente tem hoje em dia, que é concebida através de cartório e tem toda aquela indexação que faz o organismo consentir por insistir nessa repartição de particularidade de vetor de nome, né? Essa cordialidade de infração sobre o veículo que nos desemprega um vetor social, né? Então, dessa porta lógica, as pessoas conseguem acesso ao vibrarem os nossos nomes. Mas antes não era bem assim, não. Os nomes, eles conseguiam ser muito mais modulares, né? O que é um nome modular? Geralmente é um nome que vai sendo trabalhado conforme a aquisição de valores, de símbolos, né? Vamos supor que você nasce ao zero e a partir do momento que você vai conquistando valores, você vai ganhando símbolos. E aí, esses valores representam o seu nome. E esse lado da academia, esse lado de liberdade que a gente tem hoje, né? Só é bastante seguro essa liberdade, né? Entre aspas, porque a gente tem conhecimento. Imagina se o nome fosse algo que desse força. E vamos supor que o Vaticano ou o governo soubesse disso, ou a inteligência do governo soubesse disso, e colocasse de sobremodo esses nomes como nomes que não podem ser registrados em cartório, né? É como se a gente tivesse a ditadura de nomes. Porque antes uma família às vezes conseguia ter mais de 20 filhos. Conseguiam ter 12, 15, 20. Algumas chegavam à beira de 27 filhos. Já vi essa notícia. E, né, sobre essa questão, se o nome tivesse poder, imagina só o quanto de pessoas não estariam pesquisando, buscando os melhores nomes para colocar nos seus filhos, para permanecer nas suas famílias, né? Como a procura por ouro na natureza, né? A procura por nomes valiosos, rimas que são facilmente destacáveis pelas pessoas quando elas oram, ou seja, elas façam a oralidade. Tudo bem? Por que eu estou indexando esse conhecimento antes de entrar no assunto do vídeo de hoje?
porque isso ele é muito valioso a gente abrir a reflexão sobre esses pontos de desconhecimento por desavisos, né? Por realidade que não coopera com focos e resoluções para ver essa essa dúvida, essa ciência, essa consideração, que embora seja clara e evidente que faz diferença no mundo, né? Se você se chama e trabalha por esse chamado, você adquire valor difracionado por rima identitária, né? Nós temos uma coleção de nomes na história que são valiosos, nomes e sobrenomes. São composições que deliberadamente assentam valores. O que acontece é que existe uma plasticidade do saber que dissolve esses valores sobre a manufatura de criação de expoentes denominados, né? Ou seja, a gente cria várias padrões de luz, né? Sobre esses nomes, sobre esses vetores de identidade. E aí a gente consegue ligar e se desligar deles facilmente, sem com que eles atropelem nossa precognição de confiar, nossa confiança. Porque já pensou se tivesse um nome que te prendesse quando falado? E aí somente um nome poderia te libertar? Então, graças a Deus não é assim, né? Porque se o fosse assim, seria não seria liberdade, não seria conhecimento, não seria dinâmica. Bom, porém existem muitos laços de nomes que fazem contração no organismo, no interior do organismo. E essas contrações sobre os reflexos desses nomes são muito íntimas para determinados organismos. Essa intimidade ela abre razões de contração que vão enviar cadeias de impulsos nervosos, né, para que a memória descontraia sobre referência sináptica, de referência de contração por desaplicação de cordoação a essa relevância, né? Essa cordialidade, essa corda de símbolos que identicionam e fixam uma parte da realidade, um elemento, uma montagem que substantifica um ser a partir do reconhecimento desse ser, desse acordo sonoro frente à realidade. E aí a gente chega na imaterialidade preciosa. Personagens imateriais. Deus, Jesus, Maria, José, Satanás, anjos, Rafael, Miguel, Gabriel, e por que não Sócrates, Aristóteles, Platão, Tales de Mileto, e alguns sobre esses nomes eles têm, a partir do conhecimento que você se apega no mundo, densidades diferentes. Olha só,
isso na imaterialidade da sua contração frente ao estímulo de encontrar alguém orando esses nomes sobre os pulsos de universos, né? Então a gente pulsa a união de versos que são montagens dos reflexos que a matéria emprega, substância, verbo, ação, adjetificação e contenda de compassos para revelar não só uma substância, mas toda a cadência de reflexo que ela faz sobre um ser que se desfaz, dissolvendo desse substância, um trajeto na imaterialidade de decomposicionar-se frente a esse saber. E isso é filosofia. Isso é renderizar-se frente às oportunidades de valorizar a realidade dentro de nós. Então, sabe quando você se pega lendo ou até mesmo escrevendo suas pessoalidades, ou às vezes pessoalidades que são suas, mas para que turistas leem? Você não se sente navegando em um mundo das ideias, onde você é um cara super poderoso, rico, que pode destilar do seu conhecimento uma construção onde vai haver sentimentos por desimpulso dessa transcrição do seu pensamento para uma realidade que é compatível pela disposição dos agentes leitores? A gente não vibra numa frequência muito diferente de qualquer coisa? Isso não é um paraíso? Isso não é uma felicidade? Não é um poder? É quase que mágico fazer isso. E eu me lembro da primeira vez que eu senti isso. Eu me senti super valorizado na vida. Eu me senti em contato com Deus. Eu me senti capaz de qualquer coisa nessa vida. E eu acredito que todos nós sentimos isso alguma vez na vida. É como se a gente conseguisse crer no autocontrole por aperfeiçoamento desses encontros com a individualidade em nós, a partir dessa sensibilidade aplicada na transdução da matéria. Como um carpinteiro com a madeira, como um inventor com várias peças, como um pintor sobre uma tela, como um pai sobre um filho. E todas essas decomposições por relações nos deixam pacientes. E a gente consegue vitória da guerra, porque nós estamos sempre competindo com a impaciência que desmonta-nos. A gente sempre quer ter a garantia de ser desmontado por um projeto, por um manual, por um desmonte que vai ser benéfico ao futuro. A gente quer deixar marcas. Nós nunca gostamos de ser desmontados sem deixar marcas. E a gente está sempre buscando garantias. Eu vejo um animal, quando está prestes a morrer, ele olha para a sua presa
e fecha os olhos e pensa: essa é a causa da minha vida. Eu vou morrer para que esse ganhe a minha vida. E da minha vida, a vida dele possa continuar. Eu consigo ver em alguns animais sobre ameaças de morte, essa disposição ao sacrifício, porque eles conseguem recepcionar essa garantia, né? Bom, cara, nós seres humanos, sobre academia, laboratório e montagem, nós investigamos muito e buscamos o fundo para implantarmos essa garantia, convencendo as pessoas e administrando até mesmo convencimentos. Por quê? Como a vida, por mais que a gente administre, ela tem a consequência de digerir, a gente sempre faz permanecer por repetição. Até por isso a gente se pergunta por que na igreja o pessoal ele pega a Bíblia, lê, relê e faz a reflexão. Por quê? Porque é comer a palavra. Porque se esquece, existe a digestão perpétua. A mesma coisa acontece com nós mesmos, buscando a garantia, buscando o alimento que vai nos deixar paciente, a informação, a garantia, né? E com base em todos esses compassos de pessoas buscando garantias e reiniciar operações de conhecimento, investigando os animais sobre várias frequências, organizando os personagens sobre várias densidades, criando várias formas de sensação sobre os seres a partir do treino da oralidade, a ópera, o teatro, o cinema, a pintura, a gravura, a variabilidade artística. Tudo isso sempre tem um agente na ativa e um na passiva. E tudo isso tem capacitância para se multiplicar frente à sensação cognitiva. E tudo isso tem uma estatística de ser apreendida sobre disposição do compartilhamento de oportunidades. E tudo isso tem se feito para nós escolhas sociais. Então, até mesmo a sociedade, ela não escolhe sozinho e não escolhe do dia para a noite. Ela tem se escorado sobre efeitos dessas transduções de sensações há anos. E quem percebe isso, geralmente, são aqueles que se preocupam com a recepção de uma base grande de pessoas frente a esse lado que constrói máscaras para se socializarem frente a determinados estabelecimentos. E eu estou falando sobre os vendedores, os lojistas. Exatamente, são esses que se preocupam em conhecer as máscaras de rede, de administração, de impulsos orais para desimpulsar vitórias sobre a loja, buscando paciência. Então,
potencial comprador só entra na loja para se tornar cliente quando ele está sem paciência. E a paciência que ele precisa está contida nessa loja. É como um ser com fome buscando na loja da natureza a saciação dessa fome. Só que nós, modernamente falando, temos fome de vários tipos de prazeres porque os experimentos nos apresentaram. Graças à saúde da manifestação da informação de alguém que nos fez acreditar na informação para que ela pudesse administrar em nós como remediação das brigas com nós mesmos ou até mesmo das brigas com os nossos próximos, com aqueles que a gente queria amar. Só que às vezes amar é uma briga. Só que a briga ela tem várias formas, né? Até mesmo o sexo, né, praticado pelos casais é uma forma de briga. É uma briga, mas uma briga artística, uma briga que busca a harmonia entre dois. Então, é uma briga que busca um movimento cognitivo que entrelaça dinâmica entre a associação de dois. Isso é precisão, isso é pareação, isso é corrente de edificação. Isso é natureza. É uma definição de desimportar-se pela natureza. E nós colecionamos várias dessas definições nos conteúdos científicos, principalmente na matemática, que é uma ciência que busca revelar sobre as relações, momentos que, sobre referência, demonstram valores exatos. Porque tudo na vida é dinâmico. Só que quando a gente se arma para referenciar um tempo parado, a gente consegue, sobre essa parada, informações que contêm valores exatos. Só que tudo isso tem um certo preço. É o preço de elevar a substâncias a uma generalização. Então, nós temos vários elementos generalizados. E para que ele funcione, você precisa de acreditar no poder da palavra e no poder do tempo, principalmente no poder de parar o tempo. Porque o tempo não para. Mas para que você socialize o crédito às informações empregadas pela matemática, por esse artifício de destacar informação, você precisa de acreditar nessa possibilidade. E aí, como que a gente faz você acreditar nisso? Né? A gente, sei lá, a gente canta, a gente dança, a gente implora, a gente chora, a gente serve. E aí você acaba acreditando. E levando desse crédito o seu posicionamento que é valioso, não é mesmo? Então estudar é um posicionamento valioso que revela a capacitância
de considerar, né? E então nós vamos considerar agora um personagem muito importante da filosofia, porque ele conseguiu, né, organizar a partir desses símbolos que lhe trouxe essa corda de ver a autoridade sobre a ação, de ver a autorização, de nome, de carga de diz, impulsionar as pessoas a acreditar nas suas informações. É um informante, um informador, que por mais que não esteja tão distante assim, ele é passado para nós. Quando ele nasceu e fez sua história e revelou-se como um personagem acadêmico, de carreira, isso e aquilo, como hoje a gente tem, fulano tem o currículo, a formação X, ele tem PhD disso, ele tem doutorado disso, ele tem mestrado disso, ele escreveu artigo sobre isso. Esse tem tudo isso, só que da forma considerada na época. A gente vai falar hoje de um tempo em que existia reis e que existia várias formalidades a serem cumpridas frente à licença que o rei te dava. A gente vai falar de um filósofo chamado Nicolau Maquiavel. Ele é considerado um filósofo do modernismo, e aí a gente vai nos encontrar com ele agora a partir das informações que vão nos dar relevo de concentração sobre a carga que vão nos contar a respeito dele. Então, Nicolau Maquiavel. Esse é o personagem, o profissional, o artista de quem a gente vai tomar nota, porque ele é uma entidade muito importante que desrevelou conhecimentos a partir da influência que ele conseguiu na carreira que ele seguiu em sua época. Porque ele foi um importante filósofo, teórico, pensador, político, historiador, diplomata, músico, escritor do Renascimento. Cara, hoje, se você me falar que um cara é tudo isso, eu vou falar pra você, cara, você tá me contando uma piada, né? O cara é filósofo. Como pode, né? Filósofo, ele não tem tempo pra isso tudo, não. Filósofo, teórico, pensador político, historiador, diplomata, músico, cara, até músico, cara. Aí puxou sardinha pro meu lado. Escritor do Renascimento. Eu adoraria ser amigo desse cara. Deve ser muito bom sentar na companhia dele. Então, faz o seguinte pra mim. Faz esse exercício. Você acha que esse cara ele tinha um salário muito bom na época? Você acha que o salário era algo que esse cara precisava se preocupar? Como que você acha que era a economia na época, né? Pensador, cara, ela é filósofo,
teórico, ou seja, ele elaborava teorias para fazer percurso de extração de dados e implantar resolução de saber. Pensador político, ele pensava na construção da cidade, em estratégias da cidade. O cara era historiador, ele investigava o passado a partir de lógica. Diplomata, cara, ele estabelecia alianças, ajudava o rei sobre o território. Músico, ou seja, matemático, sobre harmonia, composição das descargas de onda, transcrição. Escritor do Renascimento. Cara, ótimo, né? E isso tudo sem muita tecnologia, sem muito conhecimento. Considerado o pai do pensamento político moderno, ou seja, esse cara ele ajudou a mudar a versão da consciência política, com suas teorias, com seus conselhos, com suas observações. Nasceu em Florença, Itália, no dia 3 de maio de 1469. 3 de 1469. Então, olha a época, né? 1469. Pertencente a uma família pobre, Nicolau, desde cedo, aprendeu línguas e foi estimulado nos estudos. Esse aqui é uma pintura do Nicolau, né? Em 1498, com 29 anos, ele entra para a política exercendo o cargo de secretário da segunda chancelaria. Então, vamos interpretar, conhecer esse camarada aqui, ó. Com 29 anos, ele ganha o cargo de secretário. Ele é um agente secreto na área, ou seja, ele é um cara secreto na área. E a gente tem várias pessoas que são secretas na área da segunda chancelaria. Segunda quer dizer que existem muitos cegos chancelaria. Segunda chancelaria. A gente tem chancelaria, né? Várias chances para poder investigar. Cara, sobre um território que com um rei a gente tem como que a gente chama? A gente tem obstáculos. E esses obstáculos, eles têm geralmente formas de passar sobre esses obstáculos. E aí a gente tem dessas formas, olha só, a gente tem um triângulo que vetoriza um meio de forma. Só que para uma pessoa que é observada sobre esse obstáculo, ela pode vir para a esquerda, ela pode vir para a direita
ou ela pode ir pelo centro de saber ou de descontar resolução para saber. E aí ela pode permanecer no meio até que ela consiga revelar a ponta do saber que isso é um obstáculo e a forma de passar mais adequada é essa. Porque realmente a gente tem um meio que é mais adequado. Só que esse meio, geralmente, na sociedade, esse meio é elegido. Porque é um meio de formar sociedade. Isso, quem diz e teorizou isso são os filósofos. Hoje a gente não tem tanto essa credibilidade. Hoje a gente não tem tanto assim essa porta de condição. Nós não temos tanta condição assim nos dias de hoje, porque a gente está morrendo para poder fazer a organização entre quadras a partir de sistemas inteligentes. Nós estamos cansados por carregarmos orgulhos e excentricidades por insatisfação salariadas. Né? Essa moeda de troca aqui, ó, fez com que as pessoas criassem várias versões de subornar crédito, né? Falsificar valor. Né? As pessoas elas estão em ritmos de fazer trabalhos científicos demonstrando a capacidade de copiar, né? Fazer cópias. E aí o que acontece? Nós vivemos grande cópias, né? As pessoas estão presas nessa margem. E o que acontece nessa prisão? A prisão, ela faz com que a infelicidade, por mais que ela não exista, né? As pessoas elas fabricam infelicidade, fabricam doença, fabricam meios de cobrar mais sensibilidade, mais dinheiro. Olha, você me dá mais dinheiro aqui porque eu sou deficiente. Olha, você me dá mais dinheiro aqui, nesse caso aqui, porque eu sou uma pessoa que apanha da sociedade, que eu sou vulnerável. Ah, olha, você me dá mais dinheiro aqui porque isso aqui é uma solução. Olha, você me dá mais dinheiro aqui porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Porque eu sou desigual, porque eu sou desigual, porque eu sou desigual, porque eu sou desigual. E aí a gente vai só havendo essa questão de vamos investir nesse negócio porque tá midiaticamente tá colocando a sociedade, as pessoas para essa esquerda aqui, ó, para resolver pela esquerda. Vamos ajudar essas pessoas aqui porque estão colocando essas pessoas para resolver esse problema pela direita. E elas nunca ou dificilmente insistem em descobrir a forma ou segmentar a forma da a forma da a forma perfeita, né? Que é você encontrar o centro, né? A partir desse triângulo, pegando os lados esquerdo e direito e
resolvendo entre as camadas o melhor meio. Então as pessoas elas querem pular dessa camada aqui para essa aqui de uma vez, sendo que tem tomadas de escalas de definição para transportar-se para esse para esse para esse perfeito aqui, ó, para essa ponta. Então, olha só, a gente consegue resolução. Só que quando a gente está nessa aqui, ó, fica difícil resolver essa daqui, chegar no meio de conter equilíbrio nessa daqui, se você começa a pensar nessa daqui de uma vez. Então a gente sempre, né, precisa fazer a média para poder desassomar toda essa sensação causada por esses obstáculos em vida, que é passar tempo e melhorar, né, e conseguir essa segurança de sacrificar por valor, por vitória, né? A gente dar a vida por algo que vale, né? Teve uma vasta carreira política, o qual ocupou alguns cargos, sendo muitas vezes indicado para realizar missões diplomáticas. Defensor dos ideais republicanos, sua teoria estava pautada nos princípios morais e éticos para a política. Foi o primeiro a separar a política da ética, com o intuito de estudar a cultura política como ela é realmente, não como ela deveria ser. Então esse camarada ele tentou fazer o quê? Ele pegou a política e começou a dissecar a política. Então o que é política, né? Segundo os idealizadores, a política é a forma de governo, é a forma de construir uma sociedade a partir das necessidades que ela gera, né? Só que a política, né, a sociedade, ela busca muito da natureza, das ciências naturais, porque, querendo ou não, a vida ela funciona graças à natureza, né? Então a gente consegue muita informação para a política buscando na natureza. E ao dissecar a política, a gente consegue talvez até mesmo fazendo um paralelo com a natureza que mostra muito claramente como os indivíduos na natureza vivem, né? Então, na natureza, a gente tem indivíduos adaptados, ou seja, animais adaptados ou procurando adaptação. E aí a gente busca um certo modelo com base nesse modelo aqui para talvez investir teorias e desenvolver melhor formas de governo sobre essa demanda, né? E o que seria um modelo? Seria uma paisagem natural? Seria um cuidado de administração das intempéries, ou seja, do clima? Seria porque isso aqui dá para fazer. A gente tem a mídia. A mídia é nada mais nada menos do que um controle de intempéries.
Paisagem natural dá para fazer sim. A gente consegue montar praças, colocar leis para que em determinados locais só passam determinados tipos de veículos. Então o governo ele faz isso. Ele, ele promove a paisagem natural, ele consegue mexer na paisagem na da administração da paisagem natural, dos intemperismos físico-químicos. Ele consegue. Só que tudo isso é com base em resoluções possíveis, porque um governo anterior geralmente ele mexe muito na paisagem natural, mexe muito na paisagem dos intemperismos físico-químicos, ou seja, na mídia, na paisagem natural, na civilização, na escola e na saúde e nessas coisas que são árvores, né? Que são as questões, as sementes, né? Bancos de sementes. Então esse é o governo, né? E ele estudou bastante isso. Ó. Defensor das ideias republicanas, sua teoria estava pautada nos princípios morais e éticos para a política. Então, como estabelecer a moral do indivíduo sobre a posição de um governo, né? Sobre as condições da cidade. Como estabelecer qual que é a ética para determinadas utilizações. Então a gente tem essas maquiagens, essas paras morais e éticas. A gente tem as maquiagens sobre essas demandas trabalhadas pela policy, pela política. Porque todas as ruas, todos os acordos, ele tem estruturas de acesso. Né? Não foi isso que eu revelei sobre a personalidade dos vendedores que se preocupam em conhecer os seus verdadeiros impacientes para, de certa forma, ter paciências cada vez melhores para que eles se tornem bons clientes. E essas paciências estão ligadas ao atendimento e aos produtos. Ademais, seus estudos estão baseados nos conceitos união da teoria e da prática, empirismo e método indutivo. O empirismo ele é o conhecimento empírico, o conhecimento que já está desenvolvido. O conhecimento humano é adquirido através da experiência sensorial. Então, é como se a gente já tivesse desenvolvimento para o conhecimento a partir da sensorial. E é o lado sensorial de um humano que revela o quanto ele tem de conhecimento. Ademais, ele consegue trabalhar a escala desse conhecimento de forma exponencial a partir da relação associativa. A imagem é uma circunferência, pode ter certeza. Empirismo e método indutivo. Estados imaginários perfeitos, ou seja, harmônicos sobre a remediação dos sentidos, e imutabilidade da natureza humana. Ou seja, a natureza humana ela já está revelada. Ela só consegue se potencializar com a prática da política, né? Com a prática da melhoria da mídia, que é o intemperismo,
da civilização, que é o lado da estrutura é, da estrutura social mesmo, né? Das paisagens naturais, né? Ou seja, concrete jungle, né? Selva de concreto, ou é, nós tivermos uma relação melhor com a natureza, né? Sem ter essa questão de asfalto, isso, aquilo. Lugar de animal é de animal, lugar de, né? E aí é organizando isso, organizando as sementes, né? A, esse desenvolvimento dos humanos, ou seja, o lado da alimentício, né? Por exemplo, educação, saúde, cultura. Ademais, seus estudos estão baseados no conceito união da teoria e da prática, empirismo e método dedutivo, estados imaginários perfeitos e imutabilidade da natureza humana. A partir disso, em 1520, olha só, muitos anos atrás, quase 500, né? Não, mais de 500. Maquiavel recebe o título de mais importante historiador de Florença. Em 1527, com a queda dos Médici, foi considerado um tirano e morre no dia 21 de junho de 1527. Tá vendo, ó? 1527. O cara morreu porque foi considerado um tirano. Prestem atenção. A gente está falando de uma sociedade muito diferente da nossa no sentido da aplicação ética. Né? A nossa ética, hoje em dia, não permite que isso seja, né, elevado a sério. Né? A menos que ele cometa crimes, né, e seja julgado. Principais obras de Maquiavel. Um pouquinho, obras. Sua obra que mais se destaca é O Príncipe. O para interior se pressão de reação desescalar. Escrita em 1513, publicada postumamente em 1532. Então, sua obra ela foi escrita em 1513, só que ela só foi publicada depois que ele morreu. Ele morreu em 1527. Ele propõe a unificação da Itália por meio da figura de um príncipe. E quem que é o príncipe? O príncipe, ele é o cara que consegue desconter sobre esses desafios um meio de ser coroado, ou seja, de revelar a insistência para com a coroa, né? Olha só. Ele é o cara que não fica na esquerda nem na direita. O que que ele faz? Ele vai se revelando um príncipe conforme a mediação, tá vendo? Médici, a mediação de resolver esse compasso, esse passo que o leva a uma forma precisa, um produto, um paraíncipe para sempre. Ok?
Então, do 1 ao meio de 1. Ok? Legal, né? Maquiavel foi um importante teórico do Renascimento e escreveu sobre a política, ética, natureza humana, além de peças de teatro e contos. Então fica aqui o nosso reconhecimento e agradecimento a esse camarada aqui, ó. E quem quiser pode consultar as obras dele. Decenal, relatos sobre os fatos na Alemanha, retrato das coisas da França, discurso sobre a primeira década de Tito Livio, a arte da guerra e a mandrágora, sem falar do príncipe. Então fiquem à vontade para buscarem passeios com ele a partir das suas obras, né? A curiosidade: o adjetivo maquiavélico é inspirado no nome Maquiavel. E na maioria das vezes está associado à maldade. É, então a gente tem essa questão mesmo, o maquiavélico, né? Que consente uma característica de mal, né? Um cada maquiavélico. Mas esse cara ele foi muito importante, sem sombra de dúvida, para principalmente para a política mudar. Existem relatos interessantes sobre ele influenciando reis, né? Então fica aqui nosso nossa apresentação a essa figura, essa imponência, essa importância que trabalhou bastante, né, para apresentar ideias novas, teorias. E, bom, até hoje ele influencia muitos pensadores que estão em fase de desenvolvimento dos seus domínios de ser e pensar na vida moderna, né? Porque o Nicolau ele traz muita bagagem de lógica que, por ser bastante digerida, a gente já consegue um impulso para conseguir ir além do que a lógica e a percepção do Maquiavel trouxe. Só que a gente precisa de insistir e a gente precisa de coragem, né? Porque muita da incapacidade que a gente tem é falta de coragem de bater de frente com não com os seres, mas com a ideologia estabelecida pelos seres com base na fadiga moral estabelecida por toda essa carga de indexação tanto de matéria quanto ideia, porque as matérias elas são associadas com as ideias, né? Para uma pessoa construir uma casa, ela precisa ter idealizado a casa. Para ela construir uma pista, né, uma estrada, ela precisou idealizar isso com base na época. E como hoje em dia a gente tem muitas invenções, às vezes fica difícil contracionar, né, ir contra a versão dos passados, né? Porque existem muitas raízes a serem descompassadas, né? Ou seja, desbastadas, né? E às vezes existe muito medo de retratar isso até mesmo por estudantes, né? Estudante ir contra uma ideia que tem sido generosa, que tem sido associada pelos seres,
Porque até mesmo as ideias, elas têm, elas têm equivalências, né, sobre os idealizadores. E por medialização, ou seja, por utilização dessa informação, ela pode ganhar colinergia no interior dos seres. Não que ela seja boa, mas é porque a alta transmissibilidade dela cooperou para que ela fosse considerada boa, como uma identidade, como um nome que distende força de contração ao organismo. Por exemplo, Deus. Né? São nomes que têm massas de densidades sintetizadas. Então existem ideias que possuem massas e densificadas, que às vezes as pessoas têm medo de mexer e provocar abalos ideológicos. Um exemplo dele é o Lutero, né? Há 500 anos atrás, né? 400, 500 anos atrás, Lutero ele tomou coragem. Karl Marx tomou coragem para ir contra massas densas, cristianismo, a forma do cristianismo, a forma do capitalismo. Só que você vê, né? Não é só de uma andorinha que faz verão, né? Não é só de um agente. Ele conseguiu uma adversação sobre as suas imposições. Só que ele precisou de ser muito corajoso e a vida desses dois personagens, como outros personagens aí, foi em jogo. E aí quem quer sacrificar a sua vida para demonstrar para a sociedade uma revolução que tem sentido e pode dar muito certo, mas vai mudar toda a impressão trabalhada, esculpida e desenvolvida sobre as atitudes que a gente tem nessa coleção de escorar sobre esses graus, né? Sobre essas aparências, essas sintetizações de acreditar, né? Aí tá para nascer, né? Tá para nascer. Mas tudo que é para acontecer geralmente um dia acontece, né? Tudo é questão de tempo. Para que alguém consiga resolução, qualidade de resolução, para poder colocar as coisas para um curso certo, né? Ou mais certo sobre essas escolhas sociais. Então a gente precisa de se educar e transmitir educação para que as pessoas consigam se conduzir a fazerem escolhas mais corretas, porque a gente só vai conseguir coragem quando toda a massa estiver encorajada, estiver bem avisada, estiver bem enxergada da sua força, né, da sua imposição, do seu mérito, né, que se faz junto, né? Então não adianta chegar uma academia está certo. Não adianta você chegar e revelar uma ideia que é muito certa, que faz muito sentido. Porque a sociedade toda ela precisa estar com coragem para escutar a verdade. Porque a verdade dói. A verdade dá trabalho. Né? Coisa boa dá trabalho. Né? E aí muitas pessoas sobre esses padrões de vidas atuais, elas não têm tempo para a verdade.
Elas já estão com os esconderijos prontos na mentira, só esperando o dia da mentira final, né? Mas é isso aí, pessoal. No nosso próximo encontro, a gente vai visitar e conhecer um outro filósofo moderno, né? Considerado moderno. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!